Olá a todos, bem-vindos ao nosso Way desta semana. Hoje, o nosso convidado é alguém que, em particular, eu admiro pela sua persistência, pela história que tem. É uma pessoa que começou de baixo e hoje consegue estar num nível que inspira as outras pessoas. Chama-se Onésimo Singa e está aqui, é o nosso convidado. Ele é empreendedor, é escritor e também é um monte de coisa, mas ele vai explicar melhor aqui na primeira pessoa, porque vai ser ou é o nosso convidado para esta edição. Onésimo, bem-vindo ao nosso Way. Conte-nos um pouco mais sobre o seu perfil profissional e vamos talvez começar mesmo a conversar. Bem-vindo ao nosso Way. Muito obrigado, Boaventura. Quero agradecer essa oportunidade de estar nesse nosso Way Podcast. Já tive a oportunidade de acompanhar alguns episódios do podcast e que são interessantes. Já agora gostaria de congratular-lhe e toda a sua equipa por este programa, por este projeto. É um projeto muito importante e necessário para a nossa sociedade, porque ele traz mais valia, é um programa de valores, é um programa de recuperação de famílias, é um programa de educação de famílias, é um programa que, acima de tudo, transmite valores que são importantes para a edificação da nossa sociedade no seu todo. É uma honra poder estar cá. Bem, eu sou Onésimo Singa, nasci em Machaquén B, e o que eu faço na minha vida hoje, sou tradutor, sou intérprete, português e inglês, sou igualmente escritor e editor, e nas minhas horas vagas tenho dado aulas de inglês, mas já não trabalho tanto com inglês. E fora isso, sou assessor do cônsul honorário da Namíbia, Jorge Nhacengo, que é mais conhecido por Jorge Ribeiro. Trabalho em Moçambique, Namíbia, Estados Unidos. Ao longo da conversa vamos ver como é que eu consegui ter essa oportunidade de trabalhar em Moçambique, Namíbia, Estados Unidos e, curiosamente, a viver em Moçambique. Do ponto de vista do contexto para os nossos telespectadores, para animar um pouco esta introdução, eu nasci no meio de uma família alargada, a viver com os meus avós maternos em Machaquén, e na família alargada tinha lá tios, tia, mãe, avós, primos. Vivíamos nessa família num contexto marcado por pobreza, e a pobreza em todos os sentidos da palavra. Estamos a falar da pobreza espiritual, pobreza financeira, pobreza acadêmica, pobreza em todos os níveis, até pobreza, diríamos pobreza absoluta, porque estávamos em circunstâncias que nem sabíamos qual seria o próximo almoço, o próximo jantar. Então vivemos neste contexto, mas graças a Deus, ainda assim, neste contexto desta pobreza, penso que uma das melhores coisas que nós tivemos como filhos daquela família era um incentivo para ir à escola. Acho que esta é a melhor coisa que nós tivemos, e para o meu caso, a experiência que eu tive naquela família era que sempre que saísse para estudar, eu fiz o ensino primário na escola primária Unidade 24, agora já é uma escola extinta, já não existe, está em Machaquén A, e sempre que saísse de casa, aquele ambiente de escola era como se fosse um novo mundo, vamos assim dizer, uma criança que vai a Disneyland. Então, para mim, sair de casa para a escola era um novo mundo, um mundo feliz, a encontrar-se com outras crianças e por aí em diante. E uma das maiores riquezas, ainda nesse contexto de pobreza absoluta, eram os livros, tipo aqueles livros que nós recebíamos da escola, e igualmente alguns livros tinham um primo mais velho de todos os filhos daquela família, chamado Figue de la Virgem. Ele já estava
nas classes mais adiantadas. Então, tinha alguns livros meio que diferentes. Então, eu cresci nesse contexto, onde o livro era o maior tesouro, né? Sempre que tivesse a oportunidade para ler, pegar um livro, para mim aquilo era um novo mundo. Então, mais ou menos esse foi o contexto em que eu cresci. E à medida que a vida foi andando, em termos profissionais, eu trabalhei como lavador de carro. Este é o meu emprego marcante. Mas antes deste, eu vendi fioses, né? Mas o emprego marcante foi lavar carros por 4 anos. E este emprego eu recebia 400 meticais por mês. E ao receber 400 meticais por mês, eu investi estudando inglês, ainda em Machaquén. Então, nesse processo de estudar inglês, tive um professor chamado Lino. Ele foi meu professor de inglês, primeiro e segundo nível. E quando fiz segundo nível, eu pensei que deixa-me lá tentar dar as aulas. Comecei pelos meus vizinhos, mais os meus colegas. Na altura estava entre sexta e sétima. Para ver se posso ser um bom professor. Eu dei a título gratuito, penso que durante uns 6 meses. Então, na medida que eu ia dando as aulas, também ia pesquisando no Centro Cultural Americano, lendo os livros, como é que pode-se dar aulas de inglês. Então, eu via que as pessoas ficavam cativadas em participar das aulas, gostavam das aulas, e assim a vida foi avançando. Depois comecei a cobrar mensalmente 100 meticais, 200 meticais por pessoa na minha casa em Machaquén. Tive oportunidade depois de dar aulas a outras pessoas, por exemplo, no Ministério da Agricultura, no escritório Jornal Notícias. Já eram aulas, digamos, sofisticadas, privadas, onde por mês eu recebia 800 meticais. Esse valor ajudava a continuar com os meus estudos. Para dizer que entre primeira classe até oitava classe, a minha mãe foi quem impulsionou-me, ajudou a estudar e pagando as matrículas. Mas quando comecei a receber, minha mãe disse que eu deveria, a partir daquele momento, cuidar da minha vida acadêmica. Então, de oitava até 12ª classe, esses estudos foram sustentados pelo salário de lavar o carro, né? Comecei com um carro, depois subi para 2 carros. Então, esta vida, nossa família, ela começou a ter alguma luz quando minha tia, chamada Arlete Monjane, que é a irmã da minha mãe, começou a ir à igreja, Assembleia de Deus. Então, nós começamos a ter uma luz espiritual, porque a nossa vida, tradicionalmente, era uma vida em que tudo nós tínhamos que consultar os curandeiros, se alguém tivesse alguma doença, qualquer coisa, problema na escola. A nossa vida era assim. Então eu nasci nesse contexto, encontrei a minha família vivendo dessa forma, com essa cultura, mas nós começamos a mudar quando a minha tia começou a ir à igreja, e pouco a pouco os outros membros foram, de forma gradual, seguindo a minha tia, indo à igreja também. Até que chegou, alcançando a nós, os filhos, né? Começamos a ir à igreja, e eu em particular tomei a questão de ir à igreja e devotar-se a Deus de forma, digamos, entre aspas, agressiva. Eu levei aquilo de forma séria até hoje. Então tenho mais ou menos uns 16 ou 18 anos envolvido em Deus, na igreja. E a vida foi andando. Depois de 4 anos lavar carro, tive uma oportunidade para trabalhar numa estância hoteleira, que queriam 12ª classe, mas em inglês eu tinha esses requisitos. Fiz a entrevista e fui aprovado. Depois fui dado um tempo de stand-by de mais ou menos 1 ano antes de ingressar no trabalho, porque estavam em questões de harmonização e organização. Então me deram uma oportunidade para ser promotor de venda de pizzas. Então eu levei a oportunidade, trabalhei mais ou menos 8 meses como promotor de venda de pizzas, e o meu salário era 10% de cada pizza. Então vamos imaginar, se uma pizza está 250, eu ganhava 25 meticais por cada venda. Mas antes de vender tinha que fazer a promoção. Então a minha área de promoção era Somarshield 1 e Somarshield 2,
e bairro da Cupa. Então tinha que entrar nos escritórios a promover a pizza, e que esta pizza era oferecida na hora do almoço e com um refrigerante à escolha. Granjei alguns clientes, acho que no primeiro mês o meu salário foi 800 meticais por aí. Depois de 3 meses já não era mais necessário fazer essa promoção, porque nós havíamos atingido, éramos 3 colegas, havíamos atingido o maior número de escritórios, tanto que já não havia necessidade de se promover a pizza. Então o meu job terminou. Mas nesse período fui dado uma outra oportunidade para trabalhar como call center de uma empresa chamada O Cardápio. Então essa empresa estava ligada a restaurantes. Então ao invés dos clientes pedirem as suas encomendas aos restaurantes, pediam o cardápio. Eu como call center levava o pedido e entregava ao motoboy e ao respectivo restaurante, levava a encomenda e para o cliente. Trabalhei mais ou menos quase um ano. Depois desse tempo, vamos assim dizer, de deserto, depois de sair de lavar carro, que era um trabalho, digamos, frequente e com salário fixo, então entrei já logo na estância hoteleira, que trabalhei 4 anos. Esse lugar foi um lugar que eu aprendi muito. Tive relacionamento com várias pessoas de muitos países, África, Europa, América. Então aquela troca de ver pessoas diferentes, culturas diferentes, e desenvolver a minha comunicação em inglês foi muito bom. E tenho uma filosofia: sempre que estou num lugar de trabalho, o valor que eu ganho deve ser usado para investir em alguma coisa que vai me ajudar a ter mais dinheiro no futuro. Tanto quando lavava carro, estudei inglês, foi um investimento que fiz. Quando trabalhava na estância hoteleira, o investimento que fiz foi estudar empreendedorismo e negócio. Então, e este curso, empreendedorismo e negócio, me deu a oportunidade de criar a minha empresa, Onesmo Business Network, e ao mesmo tempo, depois comecei a entrar na Universidade do Eduardo Mondlane para estudar licenciatura em tradução. E ao entrar no Eduardo Mondlane, depois vi que trabalhar, estudar vai ser muito complicado. E eu já estava numa fase em que eu estou a trabalhar bem, estou a receber bem, mas eu quero mais. Porque eu estava a ver a minha família, as circunstâncias, nem todos estávamos a trabalhar, e eu vejo que o valor que eu ganho, para mim, é muito bom, mas não tem capacidade de se eu quiser ajudar alguém da minha família, pode ser pagar um curso, termos uma vida melhorada, é pouco para eu poder ajudar. Então a única coisa é fazer negócio. Então esforcei-me, trabalhei uns 4 anos, depois saí, enquanto a minha universidade estava com mais ou menos entre primeiro e segundo ano, com umas cadeiras atrasadas, porque eu sempre busquei, se houvesse oportunidade para sair da sala de aulas, enquanto tenho que trabalhar para o meu negócio, eu saía de aulas. Tanto que a minha licenciatura levou 10 anos para terminar. Então, criei a minha empresa, o Onesmo Business Network, mas existe uma diferença entre aquilo que é a sua ideia de negócio e a realidade do mercado. A realidade do mercado não aconteceu justamente no tempo que se esperava. Então, a empresa foi criada em 2017, de 14 dizia, e em 2017 fechei a empresa. Mas a empresa ajudou-me muito a aprender sobre negócio, sobre investimento, sobre marketing, networking. Tanto que em 2018 tive a oportunidade para ir à África do Sul estudar empreendedorismo e negócio, simultaneamente enquanto estou na universidade. E quando eu volto da África do Sul, como Deus é bom, nessa altura estava prestes a casar, Deus me deu uma oportunidade que veio através da África do Sul para poder trabalhar nos Estados Unidos. Então, desde 2018 até hoje eu trabalho nos Estados Unidos, sem ter ido aos Estados Unidos ainda e sem, entre aspas, conhecer fisicamente as pessoas que eu estou a trabalhar com eles. É aí onde nós vimos Deus. Que Deus tem uma forma de garantir a provisão para aquelas pessoas que são os seus filhos. Se você é filho de Deus, Deus não vai te deixar, vamos assim dizer, sem pão na mesa. Deus vai criar todas as condições
para que você tenha pão na mesa, não só para si, mas também para os outros. Então, posso dizer que esse trabalho dos Estados Unidos é como se fosse o maná no deserto para o povo de Israel. Está no processo de travessia. Então, nesse processo, digamos, de travessia, 7 anos, há 7 anos estou a trabalhar nos Estados Unidos, onde tenho o meu salário garantido e ao mesmo tempo trabalho em Moçambique para os meus negócios. Tenho 2 empresas, uma chama-se TAI Editora, outra TAI Microcrédito. A TAI Editora trabalha com tradução, edição e também interpretação. A TAI Microcrédito trabalha com a concessão de crédito. Então, enquanto Moçambique, em termos de negócio, está-se a consolidar, eu não tenho que me preocupar o que é que vou comer no final do dia, nem para mim, nem para ajudar a minha família. Então, estou a contar isto para dizer que quando nós caminhamos com Deus, nada é impossível para Deus. Independentemente da nossa origem, independentemente das nossas limitações, Deus pode infinitamente fazer muito mais daquilo que nós podemos. Aqui na Bíblia, em Deuteronômio 8:18, diz que Deus, ele nos dá poder ou capacidade para produzir riquezas. Então, o trabalho que eu tenho feito não vem da minha própria força, nem da minha própria inteligência. É a capacidade de Deus que tem colocado em mim. Este testemunho, este bio serve para dizer que quem está lá em casa provavelmente pode estar numa situação de desemprego, pode estar numa situação de limitação financeira, quer pessoal, empresarial ou familiar. Mas eu digo que se você entregar-se a Deus, colocar a sua vida para Deus, Deus sempre vai abrir um caminho onde vai garantir que você tenha abastança na sua vida. De uma forma geral, esta é a minha vida. Como cristão, eu sempre me preocupei em ter uma vida financeira equilibrada e saudável. Não só para mim, mas para todas as pessoas ligadas a mim. Eu acho que, como introdução, é isto que podemos ter neste momento. Exato. Um longo percurso, não é? Que teve muita reviravolta, por acaso. Ter conhecido a Deus fez com que o Onésimo Singa tornasse no homem que é hoje. Claramente, não há dúvidas. Para mim, sem Deus eu não existo. Sem Deus não existe Onésimo Singa. Então não tem como desassociar a minha vida, o trabalho, as finanças, o casamento, a família, sem Deus para mim. Então, Deus é a minha fonte, Deus é tudo na minha vida. Então, eu posso não ter nada, mas não posso não ter Deus. Então, não existe uma outra fonte, uma outra verdade, uma outra solução, um outro refúgio para mim fora de Deus. Ok, não ter nascido no berço de ouro, as pessoas têm que perceber isso. Não ter nascido no berço de ouro não significa que as coisas não possam dar certo. Claramente, nós não temos a capacidade de escolher onde que vamos nascer e onde vamos nascer, né? Em que país vamos nascer e em que família nascer. E o que nós podemos escolher é, quando conscientes, que tipo de vida nós queremos ter, que tipo de legado nós queremos criar. Isso sim podemos escolher. Agora, acima de todas as coisas, Deus usa as coisas que não são para confundir aquelas que são. E Deus é especialista em transformar problemas em soluções. Então, para Deus nada é impossível. E a Bíblia diz que para todo aquele que acredita e que crê, nada é impossível. E se tu tens Deus, tens tudo. Então, a limitação tem a ver com a forma como cada um pode crer em Deus. Há um meme que costuma dizer que Deus é como se fosse um grande mar
e cada um pode ter desse mar dependendo do recipiente que leva para cartar a água. Então, se um vai ao mar com um recipiente pequeno, claramente vai ter uma quantidade pequena de água. Se vai com um recipiente grande, vai ter quantidade grande de água. E este recipiente para a Bíblia é a fé. Então, a fé é que determina onde é que tu podes chegar com Deus. Exato, vamos lá. Temos pontos que eu acho importantes também serem discutidos. Como é que deve ser feita a gestão financeira numa família? Bem, este é um ponto muito importante e, como forma de contexto, a maior parte dos moçambicanos, quando nós estamos a falar da maior parte, estamos a falar no intervalo de mais ou menos 75%. Claro que temos exceção, mas a maior parte dos moçambicanos não tem a cultura de gestão. A cultura de gestão, estamos a falar, por exemplo, nas nossas famílias nunca aprendemos. A gestão começa com as coisas simples. O rancho mensal. Não sabemos quais são as quantidades que nós precisamos do nosso rancho. Nós não crescemos com isto. Só nos encontramos com isso, se calhar, depois de casarmos, queremos formar uma nova família e a realidade cai entre nós. Nas nossas condições, nossas famílias, era aquilo que nós encontrávamos naquele dia para servir naquele mesmo dia. O resto, o dia seguinte, caberá a Deus. Então, nessas condições, quando já entramos na situação de finanças, nós vamos ter aquela cultura em que crescemos com ela, em que vivíamos para aquele dia. Chega um momento em que a pessoa começa a trabalhar e a gestão financeira é aquilo mesmo. O dinheiro apareceu, é usado naquele momento e no dia seguinte já não tem mais nada. Mas a gestão financeira, ela começa primeiro e nós temos uma cultura de gestão. E a cultura de gestão tem a ver com quais são os nossos recursos, rendimentos, e o que é que nós precisamos para o dia a dia, para o mês. Neste caso estamos a falar do orçamento. Então é preciso orçamentar a nossa vida. Quanto é que nós precisamos de rancho mensal? Quanto é que nós precisamos para água, energia, para gás, para transporte? Para uns é chapa, para outros é carro pessoal, para outros é táxi. Seja como for, tudo tem que ser orçamentado. E é a partir desse orçamento que nós, se termos a ideia de quanto é que nós precisamos mensalmente, semanalmente, ao receber o dinheiro mensal do nosso trabalho, do nosso negócio, nós canalizamos de acordo com aquilo que é o nosso orçamento. E havendo necessidade, há alguns itens que podem ser minimizados ou cortados em função daquilo que são as prioridades. Mais ou menos é dessa forma que deve ser feito o orçamento. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que numa família nova, o esposo receba, vamos assim dizer, 10 mil meticais. Tem que saber qual é o seu orçamento em termos de renda, se estiver a viver numa casa de aluguer, em termos daquilo que é o rancho, e tem que viver dentro daquilo que é a sua capacidade de rendimento mensal. Ao verificarmos que o nosso orçamento, o nosso rendimento não é suficiente para aquelas despesas básicas, é aí onde nós trabalhamos para procurar a segunda fonte. E aí, em casa, muitas vezes, quando nós ouvimos falar de segunda fonte, se a nossa primeira fonte, o nosso rendimento já não chega, como é que vou ter a segunda fonte? É simples. A pessoa tem que verificar quais são as suas capacidades ou habilidades que podem ser usadas facilmente, sem grandes investimentos, para produzir rendimento. Então, geralmente, a pessoa sabe fazer mais de uma coisa. Tem aquilo que a pessoa entrega diariamente o seu local de trabalho, mas tem outras coisas que pode fazer, mesmo em casa, e que isso pode ajudar a ter uma renda extra. É aí, trabalhando nesse contexto, temos aquele nosso rendimento fixo, procuramos uma renda extra que não precisa de um grande investimento, Okay. E associamos com aquilo que nós ganhamos, e aí vamos melhorando aquilo que é o nosso orçamento versus a nossa renda. E não se esquecer da questão de investir e poupar. Essas coisas devem estar bem sincronizadas. Rendimento,
orçamento, investimento e poupança têm que estar bem sincronizados. Costumo fazer uma pergunta meio cômica no meu status do WhatsApp. Supondo que hoje é o teu último dia de vida e você mora hoje, o dinheiro que está na sua conta seria capaz de comprar um caixão para si? Faço essa pergunta porque é comum, quando nós perdemos a vida, nossas famílias se reúnem para ver se contribuem para a cerimônia fúnebre, como compra de caixão e todo aquele processo. Então, isso é um indicativo de que nós, em termos de organização financeira, nós não estamos tão bem organizados. É verdade que existem dificuldades, sim. Existe a questão do nosso rendimento não ser, muitas vezes, suficiente, sim. Mas se nós nos organizarmos, podemos melhorar algumas coisas. Por exemplo, é normal aos finais de semana nós virmos vários jovens nas barracas, em eventos, em festas, e se formos a calcular quanto é que se gasta, quanto um jovem pode gastar semanalmente, mensalmente, podemos verificar que no final do ano é um valor que poderia ajudar em alguma coisa na família. Ou melhor dizendo, quando as nossas prioridades não forem bem identificadas e clarificadas, naturalmente podemos desperdiçar os recursos poucos financeiros que poderiam ser usados para outras coisas. Interessante. Realmente nós notamos na sociedade, dia após dia, que quando alguém realmente perde a vida, a dor de cabeça de onde é que há de vir dinheiro para as cerimônias fúnebres. Exatamente. Essa é uma questão de consciência. Se um indivíduo trabalha, independentemente do seu salário, tem que pensar que um dia vai morrer. E se for a morrer, tem que pensar que não deve deixar problemas para os outros. E uma forma de não deixar os seus problemas para os outros é ser uma pessoa organizada. Por exemplo, se eu for a morrer hoje, no meu caso particular, se hoje eu for a morrer, a minha família não vai se preocupar em se reunir para contribuir, para comprar caixão. As cerimônias fúnebres estão garantidas. Então, isso não tem nada a ver se tenho muito dinheiro, tenho pouco dinheiro. É uma questão de organização. E esta cultura, independentemente de onde é que nós vivemos, no princípio eu disse que eu venho de uma família pobre. E a pobreza incluía a má gestão. Incluía gastar em coisas fúteis, né? Incluía não ser uma pessoa de visão. Não éramos de visão na nossa família. Não tínhamos uma perspectiva assim. Éramos uma família desestruturada em todos os níveis, mas através da leitura, dos livros e a questão de buscar ser melhor, se superar, então foi isso que gradualmente foi criando uma disciplina. E no meu caso, para começar a poupar, não foi uma coisa fácil. Primeiro porque existe diferença entre ter um pensamento positivo e a sua mente estiver preparada para, ou estruturada, melhor dizendo, para que esse pensamento positivo seja realizável. Por quê? Porque a nossa socialização, embora possamos receber uma nova informação boa para mudar de vida, aquela estrutura cultural está lá. Então, como está enraizada em nós, vai ser preciso um esforço extra para você tomar uma ação positiva. É por essa razão, para algumas pessoas, quando se trata de poupar, sabem que precisam, mas não fazem, não porque não querem fazer, é porque tem uma cultura enraizada que leva 15, 20 ou 30 anos de uma história não bem organizada. Então, para romper isso leva tempo e é difícil. Para dizer que os nossos filhos, por exemplo, vai ser muito fácil para eles, porque nós estamos a começar a ter essa consciência, a quebrar. Pois. Então, os nossos filhos não vão sofrer tanto assim. Por exemplo, minha filha não vai passar o que eu passei, porque está a ter uma nova cultura, uma nova educação diferente, logo na terra idade. Enquanto eu tive isso já com
com 17, 18, 20. Então tiveste 18 anos de perdição, enquanto tens 18 anos estás a começar de zero. Para alguns estão a começar de zero a mudar de vida aos 30. Então vai levar muito tempo para ter resultados. Mas seja como for, o que é bom, devemos fazer todo o esforço para buscar o que é bom. Eu estava a dar um exemplo de que foi difícil para mim poupar. Eu fiz uma coisa. Por várias vezes criei uma conta, tipo, esta conta é exclusiva para poupar. Mas sempre que guardasse algum dinheiro eu tirava. Guardava, atingia um nível, eu ia tirar. Então um dia eu quebrei o cartão. E não tinha acesso à conta por telefone. Só podia enviar. No primeiro dia de depósito, acho que enviei 100 meticais. Era o único dinheiro que eu tinha, enviei 100 meticais. Então nos outros dias foi fácil enviar 3, enviar 2, enviar 10. E só poderia ver dinheiro simplesmente quando fosse no balcão. Então isso quebrava aquele espírito de qualquer coisinha que acontecesse, eu tenho que entrar no telemóvel, tirar e enviar. dinheiro. Então, para alguns tem que criar isso, essa disciplina, essa muralha pessoal para conseguir atingir êxitos financeiros. Sem isso fica complicado. E há casos também em que, inclusive dentro de uma família, o marido ou a mulher esconde até o dinheiro que tem. Aí fica mais complicado. Numa ou família, é necessário? num casamento, como cada um vem com a sua cultura, o dinheiro deve ser gerido por quem tem a capacidade de gerir. Podemos encontrar no casamento, são raras vezes que todos são bons, que ou às vezes é a mulher que é boa na gestão, ou às vezes é o homem que é bom na gestão. Então o casal tem que ser inteligente, no sentido de, meu marido, como você é melhor na gestão, então seja você a gerir as finanças. Se for a esposa, o marido tem que ser inteligente em dar essa responsabilidade à esposa de gestão. Porque se não acontecer isso, eles não vão poder crescer financeiramente. Então não vão poder crescer financeiramente. Há quem tem a tendência de gastar mais, há quem tem a tendência de poupar, há quem tem a tendência de ser mais cauteloso. Então, quem tem a capacidade de melhor gerir é que tem que ser dado esse espaço para gerir. Num casamento? No casamento, sim. Ok, e a questão das dívidas, como é que tem que ser gerida? Outra coisa que as pessoas não sabem... As dívidas, falando das dívidas. Pois. Dívida, tem dívida inteligente, tem dívida não inteligente. O que é uma dívida inteligente? É aquela que é feita dentro da nossa capacidade de orçamento, da nossa capacidade de poder pagar. Vamos supor, meu salário é 10 mil meticais, eu não posso fazer uma dívida que seja acima de 3 mil meticais. O meu rendimento mensal são 10 mil, não tenho outra fonte. A dívida, se eu for a fazer alguma dívida, não pode ser acima de 3 mil. Tem que sempre estar a rondar abaixo de 1/3 do meu rendimento. Okay. Essa é a dívida inteligente. E porque sou capaz de pagar essa dívida. Se eu recebo 10, posso entregar 3, não tem problema. Sem comprometer. Sim, sem comprometer as outras áreas. Ou posso negociar para pagar 1.000 e 1.000. Diferente de eu recebo 10 mil e estou a pedir 10 mil. Não pode. Essa não é dívida inteligente. Segundo, a dívida inteligente tem que ser também uma dívida para investir. Não uma dívida que é feita para consumo. O que acontece com as pessoas, muitas vezes, elas contraem dívida para consumo. E às vezes o consumo não é de coisas essenciais. Quando falo de consumo essencial, estou a falar de questões que têm a ver com casa, rancho da casa. Esse é o consumo essencial. Questões de tem que ir à Ponta do Ouro, tem que ir a uma caneta, tem que beber uma cerveja, tem que ir a um convívio de amigos. Esse é um consumo não essencial. Que para dizer que se eu quiser fazer uma dívida desta natureza, tenho que avaliar até que ponto é necessário para eu fazer agora essa dívida. Ou posso adiar. Um convívio com os amigos, tu podes adiar, mas tu não podes adiar
a necessidade do gás, por exemplo, a necessidade de recarregar energia, a necessidade de comprar um saco de arroz. Então, estamos a falar daquelas necessidades essenciais e não essenciais. Então, temos que diferenciar isso. E a dívida inteligente deve-se focar naquilo que nós temos a capacidade de pagar e nas necessidades essenciais. E terceiro ponto, tem que ser uma dívida que é para investir em algum negócio, que vamos ter retorno. Então, a dívida não inteligente é aquela que nós fazemos, primeiro, não temos condições de pagar, já sabemos de antemão que esta dívida nós não temos condições de pagar. Segundo, está acima de 2/3 do nosso rendimento. E que os termos de pagamento, às vezes, superam a nossa capacidade. Por exemplo, tem aquelas dívidas que nós podemos fazer, entre aspas, com agiotas, que dizem que em um mês tens de pagar 30%. Estás a pedir 10 mil. O teu rendimento é 10 mil. E em um mês tens de pagar 13 mil. Então quer dizer que neste mês tu não vais ter o teu salário. E vais ter uma dívida extra de 3 mil. Então são essas coisas que não podemos fazer. Que depois de um tempo vai aumentar. Vai aumentar. Então são essas coisas que não podemos fazer. E outra questão associada às dívidas e à gestão financeira é que hoje nós vivemos num contexto digital onde a imagem está na nossa tela. E o que nos é promovido, o que nós conseguimos ver nas redes sociais em particular, é um sucesso aparente. O que é um sucesso aparente? Se eu vejo alguém que foi a Macaneta, ou está no South Beach, ou se calhar está a conduzir um grande carro, etc. Para mim que estou na tela, parece que aquilo foi feito do dia para a noite. E a mensagem que, se eu não for inteligente, é que eu posso ter aquilo ali. Enquanto é uma coisa que muitas vezes foi construída durante muitos anos. Então, esse sucesso aparente faz com que as pessoas, às vezes, entrem em competições desnecessárias e que acabam comprometendo a sua vida financeira. Fazem dívidas para promover uma imagem que gradualmente deveria ser construída. Temos que dar tempo ao tempo. E sucesso financeiro é progressivo, não é instantâneo. Exato. Temos que ter a cultura de saber investir. Com pouco ou com muito, temos que saber investir. Sim, tem que ter isso em mente. O problema, às vezes, nem é não ter. A Bíblia diz que tem uma parábola dos talentos que Jesus deu na Bíblia, onde ele distribuiu talentos, 1 talento para um, 5 para outro e 10 para o outro. Acontece que aquele que teve 10 teve 5, ambos investiram e tiveram um retorno na prestação de contas. E aquele que teve um único talento, ele escondeu o talento. Eu falei de quando eu trabalhava a lavar carro, e recebia 400. Eu estudei inglês. Na altura o curso era 50 meticais no bairro. Eu não fui ao Instituto de Línguas porque não tinha condições. Então eu fui onde eu tinha condições, dentro das minhas condições. Para dizer que naquele pequeno talento de 400 meticais eu investi estudando inglês. E a língua inglesa, para mim, hoje, é o talento que me faz entrar em muitos negócios. Estou nos Estados Unidos, estou na Namíbia. A língua principal que eu uso para trabalhar, a ferramenta principal é a língua inglesa. Para dizer que se tu tens uma coisa preciosa, independentemente do seu estágio agora, invista naquilo. E ao passar de algum tempo, tu vais ter os devidos retornos. Então, temos que investir. Exato. Quais são os principais segredos? Os principais segredos para um sucesso financeiro? Primeiro, não é possível ter dinheiro sem trabalho. Então, dinheiro está relacionado com trabalho.
E trabalho está relacionado com conhecimento, com desenvolvimento de habilidades. Então, a pessoa tem que saber quais são as suas habilidades e qual é o nível de preciosidade da habilidade. O que quer dizer que, será que a pessoa tem as competências necessárias para que seja empregue ou possa criar um negócio relacionado às suas habilidades? Por exemplo, vamos supor que a pessoa trabalha na área do design, né? É um designer, por exemplo, faz cartazes, etc. Tem que se aferir que não é simplesmente fazer um cartaz. Será que ele tem as competências máximas que lhe garante que seja empregável, quer esteja trabalhando numa empresa ou quer de forma individual? Então, ao aferir isso, naturalmente ele vai ter trabalhos e tendo trabalho vai receber. E ao receber, nem todo dinheiro deve ser usado para as necessidades. Tem que ter uma margem que deve ser usada para guardar, para poupar. 2, trabalho vai dar dinheiro e o trabalho vem do conhecimento, das habilidades e o dinheiro deve ser poupado, deve ser investido e à medida que a pessoa vai trabalhar tem que procurar as outras várias formas possíveis dentro das suas habilidades para ganhar mais dinheiro, porque a ideia é ganhar mais, para atingir um nível de liberdade financeira. O nível de liberdade financeira é um nível em que você começa a ter capacidade para suprir as suas próprias necessidades e também, ao mesmo tempo, supre as necessidades das outras pessoas. Uma das coisas que aconteceu comigo quando crescia, quando passeasse pela cidade, eu visse aquelas pessoas que pedem-nos algum dinheiro, às vezes 10 meticais, 20. Eu tinha situações, momentos em que eu não tinha 10 meticais para dar. E eu dizia comigo mesmo, Deus, estou a pedir uma oportunidade para quando alguém me pedisse 10 meticais, eu ter a capacidade de dar 100 meticais. E depois de um tempo eu verifiquei que, na verdade, quando alguém me pede 10 meticais, eu consigo dar 100 meticais. Então, temos que associar o nosso trabalho, o nosso dinheiro, também à generosidade. Temos que ser pessoas generosas, não pessoas apegadas ao dinheiro. Então, temos que ajudar os outros. Então, é nessa forma. E a Bíblia diz que mais ou menos, quem ajuda o pobre ou o necessitado, por Deus também será ajudado. Então, temos que andar nessa filosofia, né, de adquirir mais conhecimento para melhor oferecer os nossos serviços ou o nosso conhecimento como fonte de renda. E ao ter essa renda, temos que ser inteligentes para melhor administrar e nesse processo de administrar também sermos generosos, procurarmos a quem podemos ajudar. E a pergunta que se coloca é: quem é que eu posso ajudar? Podes olhar na tua família, podes ter um sobrinho, uma sobrinha que se calhar não tem condições de ir à escola. Você pega aquela sobrinha, aquele sobrinho, pague matrícula para ela, para ir à escola, sustenta ela, invista nela. É o mínimo que pode. Se pode levar para uma privada, it's ok. Se não pode, leve pelo menos a uma escola pública. Invista nela. É desta forma que, ao mostrar essa generosidade, Deus também vai abrir oportunidades para nos abençoar financeiramente. Exato. Trabalho igual a sucesso é um dos pontos que eu pude aqui destacar, não é? É importante as pessoas saberem que não se enriquece. Não tem outra forma. Não Tem se que trabalhar. enriquece jogando, não é? Se Não, enriquece trabalhando. tem que trabalhar. E já agora, aproveitando a sua deixa, estamos num momento em que há muita promoção dos jogos de azar e de forma digital. E temos notado com grande dor que muitos jovens têm apostado nesses jogos e têm perdido muito. E fora de perder os bens materiais, financeiros, temos tido níveis em que as pessoas até perdem suas próprias vidas. Sucesso financeiro, ele é progressivo, não é instantâneo, é construído
leva tempo. Isso tem que estar na nossa mente. É como se fosse plantarmos uma determinada árvore. Tem algumas sementes, tem algumas árvores fruteiras, por exemplo, que algumas podem levar 6 meses, outras podem levar 1 ano. Outras árvores, por exemplo, há árvores que levam 5 anos para começar a produzir os frutos. E tem outros que levam muitos anos, mais de 5. Então, a vida financeira também, e em todas as áreas da nossa vida, nada acontece de forma instantânea. Tudo que tem um sucesso instantâneo deve ser duvidado. Não deve ser considerado como um mecanismo normal da vida. A vida, no seu todo, ele é progressivo, né? Começa pequeno e ele vai crescendo na medida que nós vamos desenvolvendo também e vamos nos tornando mais inteligentes, mais eficazes no nosso processo de gestão. A vida financeira é assim. Então, em particular para os jovens, tenho a dizer que devemos nos dedicar, 1, a Deus, 2, à escola, 3, ao trabalho. E quarto, à gestão eficaz financeira. Então, se nós fizermos isso, não tem como não ter uma vida bem-sucedida. Então, para mim, o sucesso é ter Deus, ser uma pessoa que estuda, ser uma pessoa que trabalha e ser uma pessoa que faz boa gestão financeira. Então, esses são os elementos. Então, qualquer elemento fora de uma boa gestão financeira, fora de escola, é suspeito. Não há como você ser milionário de noite para o dia, jogando, apostando. Não existe isso. E é verdade que nós estamos num contexto de desemprego, estamos num contexto de recessão econômica, isso é uma verdade. Mas quando nós temos Deus do nosso lado, Deus sempre ele abre caminhos aonde, de forma natural, não é possível ter caminhos. Então, eu sou um exemplo de que Deus pode mudar a vida de alguém do ponto de vista profissional, financeiro. Eu ainda não estou onde eu desejaria estar, mas estou N vezes melhor do que eu estive antes. Tudo isso é pela graça de Deus. E como dissemos que em Deuteronômios capítulo 8, 18, a Bíblia diz que Deus é quem nos dá a capacidade para produzir riqueza. Então, a capacidade para produzir riqueza, a capacidade para ser bem-sucedido financeiro está em Deus. Não tem nada fora desta equação. E isto é progressivo. Por exemplo, eu já joguei, já apostei num dos jogos e fiz um estudo para analisar a sua assertividade. E o meu estudo verificou que não é tão quanto bem como se promete. Então saiam dos jogos, vão a Deus e ao trabalho e à escola. É um erro muito grave que as pessoas cometem. Na verdade, até tocamos um pouco sobre essa questão. Comprometer o salário antes mesmo dele sair. Exatamente. As pessoas comprometem o salário. É um erro muito grave. Para a maior parte de nós, para termos uma vida equilibrada, devemos fazer grandes sacrifícios. E o sacrifício consiste em negar certos convites. Por exemplo, tu não vais a um convívio dos amigos e não vais gastar. E se tu não tens no momento, entre aspas, para agradar os amigos, terás que pedir um empréstimo. É sempre bom ser honesto consigo mesmo e adiar certos convívios para melhor ter os seus frutos um pouco mais tarde. Em outras palavras, estamos a dizer o quê? Estamos a dizer, se necessário, é preciso adiar o entretenimento, a vibe, agora, se possível, 1, 2, 3 anos, para daqui a 5 anos poder ir a todo o evento que você quiser, enquanto deu-se tempo para construir a sua vida financeira, que ela leva tempo para ser construída. Ela é progressiva. Ok, então é importante saber em que momento. Sim, não é? tem que saber. Vai sair para... Sim, tem que saber. E
E vivemos num momento de imediatismo. As redes sociais promovem muito imediatismo. E por causa disso, há muita gente que compra o que não deveria comprar, gasta no que não deveria gastar. Assim, por exemplo, estamos a entrar em dezembro. É um grande momento de reflexão. Deveria ser um grande momento de reflexão, ok? Janeiro até este momento, quanto é que eu recebi financeiramente, trabalho, negócios? E há muita gente que pode não saber. A razão é que não registrou. Recebeu dinheiro durante todo esse tempo, quer do trabalho, quer de negócio, mas não está documentado, não está registrado. E não sabe claramente quanto é que ganhou e no que gastou. Só está-se a deparar, de repente, na sua conta já é menos 2.000, é menos 5.000. Por quê? Porque não teve uma vida equilibrada. Então, temos todos a oportunidade de, ok, é dezembro, este ano não fomos tão inteligentes, tão sábios, não fomos bons gestores, mas ok, para 2026 nós vamos mudar. E a mudança começa com fazer o orçamento. A pessoa tem que fazer esse orçamento. Se é um casal, tem que sentar em casa. Amor, quanto é que nós gastamos com o nosso rancho? Quanto é que nós gastamos com gás, energia, mensalmente? Tem que saber, mesmo, entre aspas, o valor do rendimento não for suficiente, temos que ter a noção dos nossos gastos, porque é isso que vai nos ajudar a criar uma estratégia para melhor responder a essas necessidades e também a criar um caminho de uma poupança eficaz. Costuma-se dizer que nós devemos ter uma poupança equivalente à vida de 3, 6 até um ano. Vamos supor que se alguém está lá em casa, parasse de trabalhar hoje, seria capaz de viver 3 meses normalmente como vive hoje. Se não, já é tempo de começar a se organizar nesse aspecto. Então é aquele contexto de se fosse morrer hoje, conseguiria comprar o caixão para si. Então, se fosse parar hoje de trabalhar, conseguiria viver durante os 3 meses sem trabalhar, enquanto se prepara para um novo emprego ou para um novo negócio? Se a resposta é não, então significa que 2026 deve trabalhar nesse aspecto de começar a se preparar. Ok, se o meu rendimento mensal é 15.000, eu gasto 10, então tenho que criar condições de ter 30.000 na minha conta, ou 45.000 na minha conta, que é um dinheiro suficiente para eu viver durante 3 meses depois de sair. Enquanto eu procuro um novo trabalho. Yeah. Ok, é dezembro, não é? Sabemos que o moçambicano, quando chega dezembro, eu também faço parte dos moçambicanos. Claro, todos fazemos. Não estamos a tratar mais nada. É festa. Queremos gastar de 1 a 30. Até terminar dezembro, estamos a gastar. Chega janeiro, estamos a chorar. E o ciclo vai se repetindo ano após ano. Yeah, é um ciclo que temos que romper. Por exemplo, na minha casa não existe isso de gastar para dezembro. Agora que estamos a falar, temos rancho de novembro que fizemos em novembro, ainda existe. Agora, daqui a uma semana, vamos aumentar um pouquinho o rancho, que vai durar até próximo ano, dia 15 de janeiro. Então, quando chega dia 24, não temos que nos preocupar em comprar maionese e comprar ovos, não. Temos que ter uma vida equilibrada. Uma vida equilibrada se queremos construir alguma coisa financeira, um legado. Não podemos ser pessoas que gastam à toa. E muita gente, quando chega essa quadra festiva, cozinha tudo e menos nada, e nem tudo se consome. Algumas coisas vão ao lixo depois. Exatamente. Isso é problema de gestão. Tem que se cozinhar o que vai se consumir por todos. E a outra coisa que acontece também, os vendedores começam a inflacionar os preços. A subir os preços sem necessidade. E o que acontece é que muita gente não adquirindo, chega em janeiro, as mercadorias já apodreceram, né? Então são coisas que acontecem, mas nós devemos quebrar esse ciclo de gastar tudo em dezembro e ficarmos em janeiro sem nada. Começa agora.
criando novos hábitos, hábitos inteligentes, hábitos que têm a ver com boa gestão, boa organização. E isso é possível. Então, próximo ano não queremos reclamações sem cabimento. Não devemos É janeiro, no... Não. Depois começam a contar janeiro como se fosse um ano inteiro. Não podemos ter. Ok. Por exemplo, eu não vou ter esse problema de janeiro, nem de fevereiro, nem de março. Tudo que vai acontecer nos próximos 3 meses do próximo ano, financeiramente falando, para mim, já está organizado. O próximo ano, os primeiros 3 meses já foram organizados. O trabalho que será feito entre janeiro, fevereiro e março do próximo ano, o rendimento vai ser para maio, para os 3 meses depois. Temos que ter uma vida organizada e não custa tanto assim. Tem que sair daquilo que são as pressões dos gastos desnecessários. Simplesmente quanto isso. Exato. Onésimo, temos mais algum ponto que deixamos de fora? Alguma outra coisa que vamos acrescentar? Estamos quase a 1 hora a conversar. Bem, o que eu poderia deixar como acréscimo, talvez dizer que a todos que nos acompanham lá em casa, que independentemente das circunstâncias onde cada um tenha nascido, independentemente da sua condição financeira neste momento, em Deus podem mudar a sua vida. Nada é impossível para Deus. Então o que as pessoas devem fazer lá em casa é voltarem-se para Deus e em Deus vão aprender qual é a melhor forma de ser e estar quando se trata da vida profissional, empresarial e financeira. Como disse no princípio, eu nasci num contexto de uma família pobre, em todos os seus sentidos da palavra pobre, mas graças a Deus, Deus mudou a minha vida financeira. Estou no processo de crescimento, evolução e também aprendizagem, mas posso garantir que Deus é capaz, tem o poder de mudar a sua vida financeira, a ponto de você não se preocupar o que deverá comer amanhã. Mas isso é resultado de fé, é resultado de querer ser uma pessoa diferente, é resultado de sacrifício, de entrega e, acima de tudo, ser uma pessoa que é generosa. E quando estamos em Deus, não devemos ser pessoas apegadas aos bens e ao dinheiro. Devemos ser pessoas que reconhecem que tudo quanto recebem, quanto têm, vem de Deus. E se vem de Deus, nós devemos ser bons mordomos e bons administradores. E com isso também gostaria de dizer que não perca ânimo, não perca esperança. E se você está aí do outro lado desempregado, quero lhe convidar a preparar o seu CV, né? Organizar o seu CV, atualizar o seu CV, atualizar os seus documentos, seus certificados. E logo na segunda-feira, prepare-se e vista-se bem e vá submeter os seus CVs naquelas empresas que estão dentro das suas qualificações. Então deixa tudo nas mãos de Deus. Então este dezembro é um mês de reflexão para todos nós. Como é que podemos ser pessoas melhores em 2026, na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, familiar. E convido a todos a atualizar os seus CVs, a todos aqueles que estão sem trabalho e a todos aqueles que querem mudar de um trabalho, querem progredir, atualizem os vossos CVs, preparem os vossos certificados e a partir da segunda-feira comecem a identificar aquelas empresas que estão dentro das vossas qualificações e submetam os vossos CVs. E essa questão de CVs também, as pessoas às vezes, o mesmo CV que está a usar desde 2020, no tempo da Covid, é o mesmo CV que está a usar até os dias de hoje. Tem a ver com Só faz cópias. Só faz cópia. Então tem que atualizar, né? 2020 até agora você aprendeu novas coisas, se calhar um novo curso, se calhar já tem aquele certificado que você estava à espera. Então faça a atualização desses documentos, imprima, coloca no envelope, organize tantas cópias que forem necessárias, identifique as empresas, estude as empresas e arranje um dia, uma semana onde você vai se vestir a rigor e vai submeter esses CVs. É um ato de fé.
né? É um ato de fé. O resto vamos deixar nas mãos de Deus. Então Deus, como há de ver a ação de fé de cada um que está do outro lado, Ele vai abrir a porta. Então não é tempo da gente chorar, não é tempo da gente lamentar, é tempo de nós agirmos. E eu acredito que todos que vão seguir essa instrução vão entrar em 2026 com um novo emprego, com uma nova porta. Você que tem a vocação para fazer negócio, não hesite. Comece com aquilo que você tem. E se tem alguma dificuldade, nós vamos deixar aqui nesse programa um link pelo qual vocês podem ter o acesso ao meu livro, O Empreendedor de Sucesso. É gratuito. Podem baixar, até é gratuito para todos os seguidores deste programa. Podem baixar, vão aprender como iniciar um negócio. Então, ao aprender e vão aplicar, e todos nós vamos iniciar o 2026 de uma forma gloriosa. E por fim, gostaria de fazer um convite para uma grande conferência que vai se realizar no pavilhão de Machaqué, no dia 13 de dezembro. É a conferência Unção Sem Limites, é uma conferência evangélica. Estão todos convidados, aqueles que querem ter um encontro com Deus, querem ter um momento de oração neste lugar, são todos convidados. E se vocês puderam notar, a minha vida é uma vida de caminhada com Deus. Não há como nós termos sucesso sem Deus. Então, se está do outro lado, precisa ter um encontro com esse Deus, é o grande convidado para esta conferência, 13 de dezembro, a partir das 13 horas até às 20, no pavilhão de Machaqué, aqui na cidade de Maputo. E teremos um momento de louvor, muitos grupos vão passar por lá. Teremos a ministração do apóstolo Danny Timan. Igualmente, eu também vou ministrar lá e o meu tema vai ser mentalidade do reino e finanças sem limites. Então vão ter um pouco mais daquilo que nós tivemos aqui hoje. E quero agradecer a oportunidade, foi uma honra e é minha oração em que este programa possa abençoar aos seguidores e admiradores deste programa. Muito, mas muito obrigado, Onésimo Singa. Foi um prazer enorme conversar consigo. Foi um prazer enorme também falar um pouco sobre essas questões ligadas à poupança, finanças, dívida, porque realmente são pontos que todos os lares, todas as pessoas em particular, aliás, no geral, todas as pessoas precisam ter em mente para poder crescer, porque realmente está difícil consciencializar a juventude de que é importante investir para que se possa crescer. Estão todos aí nos jogos de azares, mas ok. O nosso muito obrigado a todos os nossos seguidores. Próxima edição estaremos aqui para contar mais uma história. Aliás, para as pessoas que tiverem dúvidas sobre esta questão deste evento que vai acontecer, Unção Sem Limites... Sim, podem entrar em contato conosco através do 84 44 54 11 9, 84 44 54 11 9. Também aproveito dizer que lá vai ser realizada uma exposição empresarial. Então, se alguém do outro lado faz algum negócio, independente do negócio que faz, pode entrar em contato conosco. Teremos muita gente lá, então não hesita a oportunidade de expor o seu negócio e também aproveitar vender. Entre em contato através desse número que nós já deixamos. Exato, ouvimos Onésimo Singa que falou-nos um pouco sobre a questão financeira, como é que as pessoas devem gerir as finanças, como é que devem gerir a questão das dívidas, como é que devem gerir, portanto, a questão dos investimentos. É importante sempre termos em mente que o sucesso vem do trabalho. Não há atalhos para o sucesso. Ou melhor, os atalhos que valem a pena para o sucesso é o trabalho. Então, deve-se trabalhar sempre e sempre. Muito obrigado, Onésimo Singa, por trazermos esta reflexão, por falarmos um pouco sobre esta questão financeira. É importante pouparmos, é importante sabermos investir, é importante fazermos escolhas assertivas com relação à vida financeira. O nosso muito obrigado e próxima semana estaremos aqui para contar mais uma história ou para trazer mais um tema. É dezembro, sim senhores, aprendam a gerir as vossas emoções, as vossas finanças, para que não venham aqui chorar em janeiro. Um abraço, até lá.